Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição aqui do Fala Pouco IGTV. Esse formato aí que a gente já fez semana passada, que a gente vem aqui para falar sobre alguns filmes, uma série, algum episódio de uma maneira mais específica, em até uns 10 minutinhos. E bom, hoje é minha vez. Meu nome é Humberto Petrilli e o filme que eu vou falar hoje é A Noite que Devorou o Mundo. Ele é um filme francês, de um diretor chamado Dominique Rocher, e ele foi inspirado em um filme de mesmo nome. E a princípio ele pode parecer um filme muito estranho. Primeiro porque ele faz parte do cinema francês e o cinema europeu já tem características totalmente diferentes daquelas que a gente já está acostumado do cinema hollywoodiano, com vários cortes extremamente rápidos, assim, uma trilha sonora que está sempre trazendo umas emoções assim, mais uma tensão dependendo do momento. E segundo, porque o filme ele é do gênero terror, vamos dizer assim, e ele é um filme de zumbi. Então só essa informação já chega de maneiras diferentes dependendo do público. Tem pessoas que já nem vão mais assistir o filme por ele se tratar de um filme de zumbi, e tem pessoas que vão assistir o filme já esperando aquilo que as pessoas esperam quando vão ver um filme de terror e de zumbi, que é normalmente algo cheio de ação, cheio de cenas extremamente tensas, alguns momentos de sobrevivência à flor da pele, e na verdade o filme não é muito assim. Lógico que tem algumas cenas com conflito, vamos dizer assim, com zumbis, mas em sua maioria se trata de um filme com mais uma tensão mais psicológica. O filme começa apresentando o nosso protagonista Sam. Ele tá indo numa festa. Ele tá aparentemente bem desconfortável e descontente com esse ambiente de festa. Ele caminha na multidão e a extrema quantidade de pessoas que estão lá, a música alta, a multidão, aquele tumulto incomoda bastante ele. Ele foi lá buscar uma caixa de algumas coisas que ele tinha na casa de uma amiga e em um certo momento essa amiga dele fala pra ele, a Fanny, fala pra ele ir pro escritório que logo ela vai pegar as coisas dele. Ele entra no escritório e ele acaba simplesmente dormindo, e quando ele acorda no outro dia, ele já começa a ouvir uns barulhos estranhos, de passos na casa, mas parece uma coisa mais caótica assim. E quando ele abre a porta, ele já vê alguns zumbis e pronto, o apocalipse já começou. A primeira coisa que ele faz é ir até a janela. Ele olha pela janela, ele vê já aquele cenário totalmente apocalíptico e ele simplesmente senta no chão e entra em choque, assim, sabe? Pra pensar no que tá acontecendo, pra ver se, pra justamente entender. Pouco depois ele já levanta, já sobe no prédio, sempre com muito assustado. Ele sobe até o teto do prédio e todas as vezes que ele tá no teto do prédio, e todas as vezes que ele tá em qualquer lugar, vamos dizer assim, olhando pra rua, ele tá olhando em direção ao chão. Ele olha de cima pra baixo, olhando pro chão para ver se encontra alguma pessoa, para ver se encontra algum sobrevivente, para ver se encontra qualquer sinal de vida. E é aí que o filme já começa a ter uma sacada diferente dos outros filmes de zumbis. Esses zumbis, especificamente desse filme, são zumbis silenciosos. Eles não são aqueles zumbis que andam fazendo gemidos a todo momento e são totalmente desengonçados. Eles normalmente ficam parados e em silêncio, e quando eles veem você, eles correm na sua direção e já querem te devorar, mas sem fazer nenhum tipo de gemido, de barulho, e o que torna o filme um pouco mais assustador. Justamente porque quando você tá no meio lá, quando o protagonista tá entrando nos quartos do prédio, que ele tá num prédio muito grande com vários apartamentos, e na medida que ele vai desbravando o prédio, quando a gente ouve o barulho de passos, alguns barulhos assim mais silenciosos assim, não dá pra saber se é de um zumbi ou se é de um outro sobrevivente. Justamente porque em um apocalipse zumbi, um ser humano normal não andaria fazendo muitos barulhos. Então, traz essa confusão até para a própria cabeça do protagonista. No início, quando ele vai começando a explorar o prédio, ele entra em alguns quartos, vamos dizer assim, alguns apartamentos, sempre com muito medo, sempre com muita cautela. Em um momento ele entra em um apartamento que tinha uma família, ele olha para essa família, ele vê e fala, bom, acho que não tenho a possibilidade ainda de matá-los ou fazer qualquer coisa. Ele simplesmente sai, fecha e faz um X na porta e volta a explorar o prédio e sempre pegando comida, pegando mantimentos, guardando tudo de uma maneira extremamente sistemática. Ele não sai do prédio que ele tá, justamente porque lá fora tá cheio de zumbis.
Dentro do prédio também tem o Alfred, que é um zumbi que ele tá preso numa espécie de elevador do prédio e que se torna praticamente uma única companhia dele por muito tempo, um dos melhores amigos dele, que ele conversa e de início já é muito estranho você conversar com um zumbi e manter ele em um cativeiro. Só que o interessante é que ao longo do filme, quando vai chegando perto da metade, a gente já tá cansado, porque é um filme extremamente lento, ele tem um ritmo muito devagar, as músicas, a trilha sonora normalmente passa dentro da cabeça do protagonista também. Como ele tá sozinho, é um filme que raramente tem diálogos, praticamente o filme inteiro você só ouve a voz dele. E quando vai chegando, caminhando pra metade, vamos dizer assim, do filme, a gente já tá cansado. O telespectador já tá um pouco cansado com tudo aquilo que tá acontecendo, aquela sensação de ter que sobreviver, mas não ter nada pra fazer. E é nesse momento que o próprio Sam, o protagonista, também está cansado, ele já começa a ficar entediado. E o filme é meio que o telespectador e o protagonista entram em conformidade com essa canseira que essa situação dá. E é aí que ele começa a tentar achar maneiras para se distrair. Ele acha uma arma de paintball que ele começa a atirar em alguns zumbis na rua. Em um momento, que é a única vez, inclusive, que ele sai realmente do prédio, é quando ele vê um gato andando no meio dos zumbis na rua e ele olha e fica: meu Deus do céu, eu preciso pegar esse gato porque é o único animal, é o único ser vivo com um mínimo de consciência em quilômetros que não quer me matar. Então ele arrisca a vida dele, ele quase morre pra conseguir pegar esse gato, ele não consegue. Ele começa a tocar bateria, fazer som na casa. Em um momento ele tá tocando bateria, ele percebe que os zumbis estão chegando em volta dele e em volta do prédio. Ele simplesmente para, assustado, e vai fazer outras coisas. Só que além disso, o mais interessante é que a progressão do tédio do filme é uma, e da loucura do filme também. O Sam vai começando a ficar louco com todo esse isolamento social. E nessa busca de achar coisas pra ele fazer, dele achar coisas que divertem ele começa a correr dentro do apartamento, ele começa a esquecer o quão louco a situação do mundo lá fora está. Então, assim, ele começa a conversar com o Alfred, que era aquele zumbi que tava lá, como se fosse simplesmente só mais uma pessoa. Ele xinga o Alfred, ele fica com raiva dele. Ele, em um momento, ele passa horas conversando com um zumbi, simplesmente se esquecendo de que ele não respondia ou que ele não faria sentido aquilo. E justamente essa progressão do filme da loucura que é o mais interessante. Em um momento mais perto do final do filme, ele sobe até o prédio, até o topo do prédio novamente, dentre as diversas vezes que ele sobe, olha pra baixo, pra rua, e ele percebe que tem pouquíssimos zumbis, quase nenhum zumbi. E normalmente, eu não sei, assim, racionalmente, esse é o momento de você tentar sair de lá, buscar algum outro lugar, algum outro abrigo, ainda mais porque ele já estava há meses sozinho, isolado, sozinho, só com um zumbi dentro daquele complexo de prédios. Mas a primeira coisa que ele pensa em fazer é ir até o Alfred, xingar ele, dizer que todos abandonaram eles, e depois disso ele sobe até o topo do prédio e começa a tocar bateria de novo. Só que dessa vez ele atraindo todos os zumbis pra em volta do prédio. E pra mim esse é o ápice, vamos dizer assim, do filme, porque o Sam, que é um protagonista extremamente antissocial, um cara que desde o início já se mostrou que não gostar de multidões, de muitas pessoas, e quando ele começa a tocar bateria, vem zumbis de metros e dentro das casas, de quilômetros de distância que ouvem esse barulho, e começam a se aproximar do prédio, e esse é o ápice, vamos dizer assim, do filme, que é quando ele tá tocando bateria e gritando no meio de uma multidão de zumbis silenciosos, meio que ele é o único que tá fazendo barulho, ele é o único que tá chamando atenção, ele é o único que tá surtando em meio a uma multidão de zumbis que simplesmente olham pra ele, esperando ele cair para ser devorado. E bom, como eu havia dito, eu assisti esse filme em 2018, quando ele foi lançado, e eu tinha achado ele muito tedioso, muito monótono, muito cansativo. Mas agora, depois, vamos dizer assim, dessa pandemia, dessa quarentena, eu senti quase que uma empatia pelo protagonista. Obviamente que são situações totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo são até que bem parecidas. O isolamento social, principalmente, traz
meio que um ar, uma atmosfera de se redescobrir, justamente por você estar sem sentidos, vamos dizer assim, para sua vida predispostos, como escola, como faculdade, como trabalho. Você tem que realmente encontrar algumas outras coisas para se fazer, algumas outras coisas para tirar seu tempo, que te façam felizes e que te façam feliz. E isso às vezes pode ser tedioso, pode ser cansativo, principalmente numa situação como essa. Além disso, outra coisa que eu relacionei muito dessa pandemia com esse filme é justamente a normalização da loucura. A gente já acha uma coisa 100% normal, o coronavírus, a pandemia, o isolamento social, a máscara, o álcool em gel. Uma coisa que, se a gente fosse olhar para nós do ano passado, a gente jamais ia imaginar que a gente estaria indo para praticamente todos os lugares de máscara, andando com álcool em gel na bolsa, no bolso. E assim como Sam simplesmente normalizou conversar com zumbis. Ele simplesmente achou uma coisa totalmente normal ele ver um gato andando na rua e arriscar a própria vida para ter uma companhia. Ele começou a praticar corrida dentro de casa. É justamente isso, esse tempo de redescoberta, de encontrar sentidos para sua vida, que é, vamos dizer assim, a substância desse filme. E, bom, e lembrando que isso é só uma visão, é só uma interpretação do filme, existem várias, essa é a minha opinião. Tem muitas outras coisas que podem ser analisadas no filme, mas eu preferi dar ênfase a essas. Bom, de qualquer forma, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui, a sua presença é sempre muito importante, a gente faz isso inclusive pela sua audiência. Espero que tenha gostado. Dá 2 tapinhas aí para dar um coraçãozinho e é isso. Valeu, até a próxima.